dia a todos. Contando com as bênçãos de Deus e a intercessão de São Francisco das Chagas, declaro abertos os trabalhos desta que é segunda audiência para apresentação do cumprimento das metas fiscais, primeiro quadrimestre de 2023. Hoje, recebemos a Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Taubaté para apresentar os números do Executivo Municipal. Essa audiência é realizada em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, que afirma que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Compõe a mesa do trabalho. Quero agradecer a presença do secretário de Finanças, Fernando Amâncio de Camargo. Obrigado, Fernando, pela presença. Vem acompanhado pelo diretor de Finanças, Marco Antônio Campos, nosso Marquinho. Obrigado, Marquinho. E também Isabelle Couto, a nossa Isa, contadora. Obrigado, Isa, pela presença. Quero citar aqui a presença do Fernando Rodrigues, assessor parlamentar do vereador Alberto Barreto, também Alessandra Paparelli, assessora parlamentar do vereador Marcelo Macedo. Obrigado pela presença. Primeiramente, nessa audiência, os representantes da Secretaria de Finanças apresentarão os dados referentes ao cumprimento das metas fiscais do Executivo Municipal durante o período de janeiro a abril de 2023. Após as explanações, os vereadores farão seu questionamento. Você, munícipe aqui presente, ou você que nos acompanha pela TV Câmara, poderá participar aqui presente usando a tribuna ou fazendo a sua pergunta, né? Para quem está nos acompanhando, basta acessar o endereço câmarataubaté.sp.gov.br e ir até o menu TV Câmara. Participe ao vivo ou mande um WhatsApp. Vamos lá? Quem estiver assistindo e quiser mandar uma pergunta pelo WhatsApp, o nosso WhatsApp é 12-3625-9525. Repetindo, 3625-9525. Passamos agora às explanações da Secretaria, que terá até 30 minutos para discorrer sobre as metas fiscais da Prefeitura Municipal de Taubaté. O senhor está com a palavra, a secretaria está com a palavra. Eu sei que... Bom dia a todos. Obrigado, vereador, pelo espaço. Eu sei que ela não está assim, 100% em condições de explanação, mas a Isa vai fazer um esforço para nos apresentar os quadros, que acho importante. Acho legal que nós fazemos a composição da mesa, principalmente eu, o Marco e a Isa, mas eu sempre cito duas pessoas que são importantes nesse processo, que estão aqui, a gente tem sempre que lembrar, que é a Vanessa, que é a nossa diretora de contabilidade, e a Simone, que é uma das maiores responsáveis aí por esses quadros. Ela corre, quebra a cabeça e monta essa apresentação para a gente o tempo todo. Eu ia pedir para que ela apresentasse, mas ela tá rouca, né? Acho que ela tomou uns 3 litros de sorvete ontem, mas daquele de gelo, não de massa, sabe? Entendi. E como hoje não amanheceu friozinho, né? Ajudou a garganta dela. Ajudou. Vamos tentar, se a Isa conseguir a apresentação. Pode ser, Isa? Ou não está conseguindo mesmo? Melhor o Marco? Então o Marco. Vai lá, Marquinho. O Marco faz todo seu, Marquinho. Eu tentei ainda convencer. Você tentou as mulheres, eu tentei, né? Rapaz. Nós somos cavalheiros, né? A gente sempre, tentou primeiro as mulheres. Primeiro, mas não deu certo, entendeu? Vai o Marquinho, ó. Vai o Marco. 30 minutos, já passou 1h20, viu? Quer ver ele falar? Acabou. Bom dia. Tá funcionando? Tá. Bom dia a todos presentes nessa Casa de Leis, a todos que estão assistindo pela TV Câmara. Viemos aqui fazer, né, a explanação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023. Lei de Responsabilidade Fiscal,
Artigo 9º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida do parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Demonstrativo da receita e despesa. Metas para 2023. 1.708 bilhões de reais. Metas por quadrimestre de aproximadamente 570 milhões de reais. Receita realizada no primeiro quadrimestre, 499.951 mil reais. Percentual de menos 0,73 é o que falta a gente alcançar para atingir a meta anual. A despesa ficou em 419.336 mil reais, percentual de menos 74,68, ou seja, para a gente atingir a meta anual. Demonstrativo do resultado primário, que é definido pela diferença de receitas e despesas do governo, excluindo as contas de receitas e despesas com juros. Ou seja, vou dar uma resumida para vocês. Com relação à receita, a gente exclui as aplicações financeiras, né, que são receitas patrimoniais, e com relação às despesas, aqueles juros e amortizações da dívida que não entram como despesa primária, que são despesas que podem ocorrer ou não. Então, a gente considera como despesa primária só aquelas que realmente, efetivamente, a gente tem a certeza, ou, no caso da receita, irão se realizar. A receita primária, meta para 2023, de 1.631 mil reais, 1.633 milhões, desculpa, realizada no primeiro quadrimestre, 495 milhões, a despesa primária, 1.575 milhões, realizado 405 milhões de reais. Resultado primário, positivo em 90 milhões, ou seja, a receita superou a despesa com relação a esse demonstrativo. Demonstrativo do resultado nominal, né? O resultado nominal também, vou até deixar ele ali para vocês, que eu acho que fica até mais fácil, fica menos técnico falar. É o quê? O resultado é uma comparação que você sempre faz com o exercício com o quadrimestre anterior. Como nós estamos no primeiro quadrimestre, é lógico, a comparação é com o exercício que encerrou. A gente pega o valor que a gente tinha de haveres, disponibilidade de caixa e haveres financeiros, que não necessariamente seja só a disponibilidade de caixa, e a gente compara com o total da dívida. A gente tira um valor do outro e a gente faz essa comparação. A gente pode ver que em 2022 a gente fechou com 323 milhões de reais e até o primeiro quadrimestre desse ano, 287 milhões. Em ambos os casos, os resultados são positivos. Aqui, um resumo, né, do resultado nominal, da disponibilidade da dívida consolidada e a dívida consolidada líquida, que eu acho que é mais importante passar para vocês, que é o que eu li no quadro anterior. O que esse quadro tem de especial para a gente compreender? É aquilo que eu já falei no quadro anterior. A dívida nossa, hoje, é suportada pela disponibilidade de caixa. É lógico, gente, que a gente fala assim nesse sentido. Fala assim, então você tem todo esse dinheiro, todo esse caixa para você quitar a dívida? É evidente que não, isso não existe, né? Uma vez porque, quando a gente coloca a nossa disponibilidade de caixa, a gente põe o que a gente tem de disponibilidade de caixa no momento. E a nossa dívida é a dívida total. Um exemplo, nós temos uma dívida do CAF de 60 milhões de reais, de dólares, né, que estão sendo amortizados agora nesse atual governo, que é evidente que não existe disponibilidade de caixa para poder cobrir essa dívida já de imediato, né? Mas é só para a gente ter uma ideia que hoje a prefeitura teria essa condição de suportar a dívida. Aqui um relatório dos restos a pagar, que no primeiro quadro, que nós fechamos 2022 com 185 milhões de reais. Esse quadro é muito interessante para ele ver a capacidade de pagamento que o município está tendo. Porque a gente analisa muito receita e despesa orçamentária dentro do exercício. Só que a gente esquece de um detalhe importante. O resto a pagar, ele compromete o nosso financeiro. Quando a gente olha a receita e despesa, a gente fala, arrecadei 1 milhão, um exemplo. E tem despesa... 900 mil reais. Nossa, que beleza, a prefeitura tem superávit financeiro? Não tem, gente. Porque dentro do exercício nós temos uma receita superavitária. Só que nós temos resto a pagar de exercícios anteriores que compromete a nossa situação financeira.
Então, no primeiro quadrimestre, nós liquidamos, né, processo para pagamento de 147 milhões e ainda falta a liquidar no exercício 38 milhões. Com relação ao pagamento, né, pagamos 100 milhões dos 185 milhões, percentual de 53%, quase 54%, falta ainda pagar 85 milhões. Esse quadro resta pagar ainda pode passar meio desapercebido, falando, mas é um quadro, né, irrelevante. Mas não, gente, ele é muito relevante. Quando você vê que a prefeitura já pagou mais da metade no primeiro quadrimestre do resto pagar, quer dizer o quê? Quer dizer que a administração financeira, com todas as dificuldades que nós estamos tendo, né, no governo Saudi, com o Fernando à frente da nossa secretaria, a gente está fazendo um trabalho bastante razoável, bastante positivo em relação a isso. O resto pagar é um termômetro importante que muitas vezes as pessoas não prestam atenção nisso, né? Olham só o que está realizando dentro do ano, mas o resto pagar é importantíssimo para ver se a gente está quitando o que ficou para trás. O resto pagar é nada mais do que despesas que nós deixamos para trás. E para que a gente possa investir nesse exercício, a gente não pode esquecer que a gente tem que pagar os devedores que ficaram para trás, que, aliás, uma herança gigantesca que nós recebemos do governo anterior, sem querer fazer crítica com comparação, mas um valor de quase 300 milhões só de resto a pagar. Aqui a dívida consolidada, uma composição, né, para vocês terem uma ideia, programa Pró-Transporte, saldo em 2022, e aqui é uma comparação de saldos, tá, gente? Que são os saldos que existem da conta. E o saldo agora no primeiro quadrimestre, programa Pró-Transporte, 2.396 mil reais. No primeiro quadrimestre, o saldo 2.380 mil reais. Empréstimos externos, programa Melhoria Mobilidade Urbana e Socioambiental, que é o CAF, né? 286 milhões de reais, né? Saldo em 2022. A gente continuou com esse saldo nesse primeiro quadrimestre ainda, porque não houve nenhum pagamento dentro desse exercício. O primeiro pagamento ocorre agora no mês que vai se iniciar, né? A Finisa, né? Que são a linha de financiamento de infraestrutura e saneamento, de 25 milhões em 2022, 25 milhões e 834. No primeiro quadrimestre, o saldo é de 25 milhões e 520 mil reais. Os precatórios posteriores a 5/5 de 2000, que são os precatórios que entram na dívida consolidada. Não é o total de precatório, mas é os que entram. E essa determinação, gente, não é o município que determina quais são os precatórios que fazem parte da dívida consolidada. É o próprio Tribunal de Contas que determina para a gente quais vão entrar nos cálculos ou não. De 6 milhões 384, nós continuamos com os 3 milhões 334, porque eles são pagos durante o exercício. No primeiro quadrimestre não teve nenhuma amortização desses precatórios. Dívida patronal com IPMT, de 74 milhões, que era o saldo, né? Porque o ano passado nós já estávamos pagando, porque essa dívida ficou em mais de 108 milhões de reais. Uma dívida também que o governo Saudi herdou. E hoje nós temos no primeiro quadrimestre 72 milhões de saldo. O aporte do IPMT, que também era a dívida, que fazia parte da dívida, né? Que o primeiro era só a parte patronal, mas os aportes também que estavam, quando o governo Saudi assumiu, estavam sem esse efetivo pagamento. E o governo atual fez um acordo, né? De uma dívida para poder ir quitando, que era de 30 milhões em 2022, hoje está em 29.385. Uma dívida também com a Sabesp de 28 milhões 715 mil, no primeiro quadrimestre 26 milhões 343 mil reais. Dívida consolidada em 31/12/2022 de 455 milhões, no primeiro quadrimestre o saldo é de 450 milhões. Aqui as receitas realizadas, né? Previstas 523 milhões para o quadrimestre, realizado 531, né? Um pequeno superávit em relação à receita. Vamos destacar os impostos e taxas, para a gente não fazer a leitura toda, para não ficar até cansativo essa apresentação. De 146 milhões, arrecadamos 171 milhões, e a receita maior que o município tem, que são as transferências correntes que a gente recebe do governo do estado e federal, que a previsão era de 352 milhões e aí arrecadamos 339 milhões. Ou seja, não arrecadamos o que estava previsto. Ou seja, não arrecadamos, não foi repassado das esferas governamentais para que a gente recebesse o valor
que seria o ideal para a gente. Com relação à receita e capital previsto, R$ 81.571.000 reais. Arrecadamos no primeiro quadrimestre R$ 6.147.000. Essas receitas capitais, elas têm como principal receita as transferências também governamentais, são receitas capitais que são aplicadas em despesas de capitais, não podem ser aplicadas em despesas de custeio. De transferência de capital, que a previsão era de 61 milhões, arrecadamos 4 milhões. As reduções das receitas, que são aquelas formações do Fundeb, né, que é de garantia do Fundeb, que foi previsto 36 milhões, foi deduzido a 37 milhões. Um total acima de 3,86. Receita orçamentária, previsão 569 milhões, arrecadamos 499 milhões. Ainda não chegou no ideal, né, para a gente arrecadar. Porque aquele 569 milhões, a gente faz um cálculo, que é um cálculo só para a gente ter uma ideia, que a gente divide o valor de previsão em 3 parcelas, que seriam 33,33%, só para a gente ter uma noção. Mas a gente sabe que a melhor receita do município é no primeiro quadrimestre, né? Em função disso, a gente não atingiu, então a gente tem que tomar um certo cuidado com relação às despesas a serem realizadas, uma vez que a gente ainda não atingiu o que estava previsto no primeiro quadrimestre, que é o melhor período de receita para o município. Total da receita, 569 e 499 milhões, repetindo. Aqui, só para a gente ter uma ideia do quadro, né, da previsão mensal, o que está em azul é o que a gente previu, e a arrecadação, né, está em vermelho. A gente está vendo que dentro do previsto a gente deixou de arrecadar menos 2,88, que era a previsão que a gente teria que arrecadar. Em fevereiro, isso em janeiro, em fevereiro 26%, em março 11%, em abril arrecadamos um pouco menos, 31%, né? Mas no geral foi uma média de 12,19% a menos do que a gente estava previsto, que uma receita acabou compensando a outra. As principais receitas, né, que são as do impostos, né, que a gente pode destacar ali o IPTU, né, da tributária, o principal imposto que a gente arrecada é o IPTU, que a gente arrecadou 57,87%, depois as outras um pouco de menos relevância, né? ISS também, que é uma receita forte da prefeitura, arrecadamos 45%, mas tem algumas outras que a gente acabou ainda não atendendo, né? Não atingindo o que a gente deveria ter arrecadado, ou que seria interessante que o município viesse a arrecadar. Transferências da União, também deixamos lá no FPM, né? No conhecido FPM, deixamos de receber de transferência numa previsão de 2,37% do que a gente previa. Com relação a essa cota do Fundo Especial do Petróleo, o FEP, arrecadamos 32,06%. E outra cota, a parte da compensação financeira de recursos minerais, do CEFEM, 17,98%. Principais receitas do primeiro quadrimestre são as transferências do Fundeb. Deixamos também, né, no que estava previsto, a gente arrecadou 1,45% a menos do que estava previsto. Contribuições do Fundip, né, a previsão era de arrecadação de 7 milhões, arrecadamos 5 milhões, ou seja, para o exercício, né, a gente já arrecadou, falta apenas 30,24% do que a gente fez de previsão. Nas despesas realizadas, 474 milhões de reais, que nós fixamos como despesa. Realizamos 410 milhões, menos 0,1352% do que estava previsto. A nossa maior despesa, além das despesas correntes, são as mais conhecidas, que é a despesa de pessoal, que nós fixamos de 201 milhões e gastamos 204 milhões de reais. Com relação à despesa de capital, tivemos uma previsão de 81 milhões de reais, gastamos 9 milhões, sendo a maior dela, né, das despesas capitais com investimentos. A despesa de capital, só para a gente deixar um pouco mais claro, a gente fala em inversões financeiras, são aqueles valores que nós pagamos de bolsa, né, que com o decorrer do período, as pessoas que foram contempladas, elas vão
devolvendo, pagando 50% para a prefeitura, então ele vai entrando, a gente chama de inversão financeira. A amortização da dívida, né, que são as dívidas que a gente tem com o CAF, com outros empréstimos, e os investimentos que são literalmente os investimentos realizados na cidade com obras, com despesas de capital, que seriam investimentos de materiais permanentes, né? Total da despesa orçamentária 556 milhões, despesa de 419 milhões, menos 24,60. A transferência financeira da Câmara, que é o 12º, né, da qual a gente paga as despesas da Câmara Municipal, foi transferido para a Câmara Municipal no primeiro quadrimestre, pouco mais de 13 milhões de reais. Total da despesa, juntando a nossa despesa orçamentária mais o valor que foi transferido para a Câmara Municipal, de 569 milhões previsto, realizamos 432 milhões. Aqui mais uma vez um quadro da despesa, né, para a gente só ter uma ideia de como se comportar a despesa fixada, né? Aqui nós colocamos por mês de janeiro menos 43%, fevereiro menos 25%, março menos 13%, abril menos 14%. Então, na verdade, na média que a gente tinha de despesa fixada, a gente conseguiu gastar um pouco menos do que estava previsto. Comparativo da receita e da despesa. Primeiro quadrimestre, receita 482 milhões, despesa 354 milhões, né? Esse quadro, de todos que nós apresentamos, dessa maneira mais simplificada, é o ideal para a gente entender como que comportou a administração pública com relação ao que ela arrecadou, o que ela gastou. Porque olha só, nós arrecadamos 482 milhões e tivemos despesas de 354 milhões. 2 pontos importantes. Olha, houve um equilíbrio entre o que a gente arrecadou e gastou. A gente pode falar, mas o município não tem que guardar, não é caderneta de poupança. É verdade, mas houve um equilíbrio, que esse equilíbrio precisa ocorrer mesmo, porque se a gente tiver algum problema com a arrecadação, que não foi ainda o ideal, a gente está dentro do equilíbrio. Agora, o que foi que eu falei para vocês, comentei com vocês com o resto a pagar, que é interessante. Nós arrecadamos 482 milhões, tivemos despesas de 354 milhões de despesa dentro do exercício previsto no orçamento. Mas vocês se recordam que nós pagamos um valor alto de resto a pagar? Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Receita orçamentária não é a mesma coisa que receita financeira. Às vezes a gente pode falar, nossa, mas a prefeitura teve superávit, por que ela não investiu em outras coisas? Porque nós não podemos esquecer que nós tivemos resto a pagar para pagar. Tá? Esse resto a pagar é um valor considerável do que nós pagamos. Tá bom? Demonstrativo da despesa com o pessoal. Nossa receita corrente líquida de 1.333 milhões, despesa com o pessoal 626 milhões, percentual de 46,99, ou seja, a gente está dentro do limite bem razoável, né? Uma vez que o limite prudencial é 51,30, e o limite máximo para gasto com o pessoal, né, que é de conhecimento de todos, é 54%. Então a gente está dentro de um percentual bem razoável. Bom, esses foram os números que a gente apresentou. Espero não ter sido muito rápido na apresentação. Achei melhor fazer de uma maneira mais simplificada. Mas qualquer dúvidas que surgirem, qualquer questionamento, né? Nós com a equipe, liderada pelo Fernando, estamos aqui à disposição para atender a todos, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, Marquinho. Quero registrar a presença do José Clair, assessor parlamentar do vereador Serginho, obrigado pela presença. A Dalgisa Américo, chefe de gabinete da representante a vereadora Elisa, representa Taubaté, o qual o secretário de Finanças deu tchauzinho para ela e ela estava tão atenta à apresentação que ela nem deu tchauzinho para você, cara. Né? Registrar também a presença do Evandro, chefe de gabinete do vereador Paulo Miranda, obrigado pela presença. Não chegou nenhum questionamento? A gente fica contente, o Marquinho, pela apresentação, e às vezes você, população, tem que se inteirar no conteúdo tudo e saber os números, saber aquilo que nós herdamos de dívidas, né? Quando você fala 60 milhões de dólares,
Hoje são 6 milhões no primeiro semestre e 6 milhões no segundo, correto? 5 e 5. 5 milhões de dólares pago no primeiro semestre e 5 milhões de dólares pago no segundo. Só aí dá quase o quê? Quase 30 milhões por semestre de dívida, se você, né, corrigidos com o dólar do dia. Então, se vocês terem uma ideia, e aí fica difícil investir em infraestrutura e tudo mais. Eu acho que isso precisa chegar, essa herança que nós tivemos aí de dívidas precisa chegar até a população mais humilde para ela saber verdadeiramente o que nós herdamos e o porquê às vezes a gente não consegue andar conforme a gente gostaria. Como não há questionamento, em nome da Câmara Municipal, não registramos a presença de nenhum vereador, apenas assessores. Muito obrigado a todos que participaram e prestigiaram essa audiência pública, que é um importante instrumento de transparência e orçamento da cidade. Vamos lá, Simone e Vanessa. Acertei, gravei a Simone Roca e a Vanessa. A Bela Isa, obrigado Isa pela presença. Fernando, a Isa Roca também, o Fernando, o Marquinho. E declaro encerrado a presente sessão.